Gente, boa tarde. Ó, então eu tentei montar aqui um esqueminha para que vocês tenham uma ideia de como que vocês vão fazer a continha, que eu já deixei prontinha aqui no caderno. Eu vou só mandar a foto para vocês, né? E eu queria que vocês entendessem um pouquinho, passo a passo, de como que eu fiz essa continha. Então, assim, no exercício do caderno, está dessa forma. Espera aí que eu vou pegar. Ó, o exercício que eu vou estar mandando a foto para vocês está assim, ó. Eu coloquei a tabuada do 2 aqui no cantinho. Coloquei uma continha já respondida para que vocês tenham o exemplo, né? Para vocês relembrar. E aqui eu coloquei algumas continhas, ó. Coloquei algumas simples com 2 números e coloquei 4 continhas aqui um pouquinho mais complexa com mais números. Aqui eu coloquei uma ainda maior com o passo a passo também para que vocês tenham uma ideia, tá? De como que ela é feita. Então eu coloquei, eu vou deixar para vocês algumas com as divisões por 2, né? Então aqui a tabuada do 2. Aí depois eu coloquei algumas com a tabuada do 3 e algumas continhas que estão misturadas, tá? Ó, tem do 5, do 2, do 8, tá bom? Do 4, do 3, tá bom? Então, ó, vou explicar aqui pra vocês. Essas contas que eu estou ensinando pra vocês são mais simples, para que vocês entendam o passo a passo de como elas são feitas. Não são aquelas contas mais complicadas que tem resto, tá? A gente vai começar pela mais simples. Ó, então, como eu disse ontem pra vocês naquela aula que que eu dei pra vocês da apostila, pra gente fazer a divisão, a gente tem que sempre estar lidando com a multiplicação. Não tem como fazer a continha de dividir sem usar a multiplicação. Uma continha depende da outra, tá bom? Então, aqui no caso aqui eu deixei para facilitar, tá? Para facilitar vocês não ter que ficarem voltando folha ou fazendo a tabuada em outro lugar, tá bom? Então, deixei dessa forma. Então, ó, aqui eu coloquei 188 dividido por 2, tá? 188 dividido por 2. Então, aí vocês podem pensar assim, nossa, é difícil, tia, um número grande. Mas aí, como que vocês vão fazer? Vocês vão sempre pensar primeiro no primeiro número aqui, ó. Vocês vão ver se esse número tem como vocês dividir por esse. Aqui nesse caso, ó, 1 não dá para dividir por 2, certo? Porque 1 é menor que 2, não tem como dividir. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão juntar com o número do lado, ó. Juntei com o número do lado, ficou 18. Então, eu vou dividir 18 por 2. Por que eu coloquei ali a tabuada? Quando eu tenho assim um número maior, para vocês não terem que ficar fazendo por estratégia, igual vocês aprenderam lá na apostila, de fazer as bolinhas, os desenhos, o que vocês vão fazer? Como aqui é o número 2, né, que tá na casinha aqui da divisão, eu sei que eu vou usar bastante a tabuada do 2, eu sei que eu vou usar a tabuada do 2 para fazer essa conta. Então, eu deixei a tabuada aqui. Então, como que eu vou fazer? O número que eu colocar aqui, multiplicado por esse, o número do resultado, multiplicado por esse número aqui da casinha, tem que dar 18. Ou menos que 18, mais próximo de 18. Não pode ultrapassar. Então, o número tem que ser igual a 18, o multiplicado, né, por esse tem que ser igual a 18. Não pode ultrapassar, porém ele pode ser menor, tá? Então, ó, eu vou lá na tabuada do 2 e eu vou procurar qual é o número que multiplicado por 2 dá próximo aos 18 ou exatamente o 18. Ó, olha aqui, ó. Olha ele aqui. Tá vendo, ó? 18. Então, eu sei que é 9, tá? Ó, coloco 9 aqui, ó. 2 vezes 9, ó, e agora eu vou dividir, eu vou multiplicar este número por este.
Lembrando que a gente está fazendo a conta desse número, esquece esse 8 aqui por enquanto. Então, ó, 9 vezes 2 ou 2 vezes 8 é igual a 18. E o que eu vou fazer com esse número? Eu vou vir aqui, ó, e vou colocar ele aqui, ó. Esse número multiplicado por esse, eu vou pôr o resultado aqui. Então, ó, 2 vezes 9 ou 9 vezes 2, né, ó, eu sei que é 18. Então, vou colocar o 18 aqui. E aí, eu vou fazer aqui, ó, uma continha de menos. Tá vendo, ó? Coloquei aqui, assim, é que aqui é a linha, né? Coloquei aqui para vocês poderem enxergar. Vou fazer uma continha de menos. Lembrando que nós estamos fazendo deste número, então esquece aquele ali por enquanto. E vou aqui fazer a minha continha de menos, ó. 8 menos 8 é igual a 0. E 1 menos 1 é igual a 0. Então, como que eu vou dividir 0 por 2? Eu vou baixar esse outro número aqui do lado, ó. Não podemos esquecer dele. É 188 dividido por 2. Então, eu dividi o 18 e baixei o número 8. Quanto que é 8 dividido por 2? Quanto que é? Se eu tenho 8 balas e vou dividir para 2 crianças, quantas crianças vão ficar? Com quantas balas cada criança vai ficar? Com 4 balas, certo? Sabemos que é com 4 balas. Ó, porém, se eu não soubesse, eu iria lá na tabuada do 2, iria procurar um número que fosse igual ou menor que 8, que se aproximasse dele. Ó, na tabuada, ele já está aqui, ó, o número 8, então eu sei que é 4. Ó, então coloco o 4 aqui e faço a continha de novo. 4 vezes 2 ou 2 vezes 4 é 8, ó. E faço a continha de menos aqui de novo. 8 menos 8 é igual a 0. Portanto, eu sei que 188 dividido por 2 é igual a 94. Tá? Então, ó, para fazer uma continha de dividir, a gente usa multiplicação e a gente também usa subtração. Certo? Porém, aquelas continhas que eu passei para fazer no caderno, elas estão um pouquinho mais simples, tá? Aí aqui, ó, eu deixei outra aqui dividido por 4. Então, ó, aqui vai acontecer a mesma coisa que aconteceu na de cima, ó. Primeiro, eu vou pensar só nesse número aqui, só nesse primeiro número. O número, se eu tenho 2 balas, eu consigo dividir para 4 crianças? Não, não consigo, porque é menor. Então, o que eu vou fazer? Eu vou juntar com esse número aqui, ó, vou juntar com o número do lado. Ó, então ficou 24. Então, eu vou dividir 24 por 4. Então, o que eu tenho que pensar? Qual é o número que, multiplicado por esse, né, a resposta, qual é a resposta que multiplicada por esse número dê 24 ou dê menos? Que se aproxime do 24, mas que também não pode ser maior, só pode ser nunca pode ser maior, tá? Sempre menor ou que se aproxime. Então, como eu já tenho a minha tabuada aqui, ó, eu tô dividindo pelo número 4, minha tabuada tá aqui do 4, já fiz para facilitar para mim. Então, eu vou lá buscar esse número aqui, ó, nos resultados. Olha aqui, ó, o resultado, ó, igualzinho aqui, ó, ó o 24 aqui. Então, ó, eu sei que é 6, ó, 6. E quanto que é 6 vezes 4 ou 4 vezes 6? É 24. Então, eu coloco 24 aqui, ó. E lembrando que vai fazer a continha de menos aqui. Então, 4 menos 4 é 0. E 2 menos 2 é 0 também. Acabou a continha? 248 dividido por 4 é 6? Não. Ó o número 8 lá, ó. Baixa o número 8. Não pode esquecer o número que ficou lá em cima. Então, agora, eu vou dividir 8 por 4. Vou dividir 8 balas para 4 crianças. Então, eu vou lá na tabuada do 4 e vou procurar esse número. Vou procurar o número 8. Ou um número que se aproxime dele, que seja menor, ou ele mesmo, o 8, nunca maior. Então, ó, olha ele aqui, ó. Ó o número 8 aqui. Então, eu sei que é 2. Ó, 2. 2 vezes 4 é igual a 8.
Ó, acabou a minha continha. Olha que simples. 248 dividido por 4 é igual a 62. Tá bom? Então, aqui eu já deixei um pouquinho explicado para vocês, tá? Lá na página que vocês vão fazer, nas 3 atividades tem um exemplo. Em cada uma das folhas tem um exemplo. Mas eu creio que aqui, assim, desse jeitinho que eu tô explicando para vocês, ficou bem fácil, tá bom? Então, a princípio é isso. E agora eu vou mandar a foto para vocês lá no WhatsApp do exercício que vocês vão fazer no caderno de matemática.